Eu estava voltando pela estrada da fazenda quando vi algo que não deveria estar ali. Um carro parado no meio do pasto, completamente abandonado. Naquele lugar quase ninguém passa, então aquilo já parecia estranho. Mas quando me aproximei, ouvi um som vindo de dentro do carro. Primeiro pensei que fosse o vento, até perceber que era um choro fraco, de bebê. E naquele momento eu entendi que alguém tinha deixado aquela criança ali, no meio do nada. Meu nome é Arthur Mendonça. Fazendeiro, viúvo, 53 anos, dono de uma propriedade de gado no interior, longe da cidade, longe de vizinho, longe de quase tudo. A fazenda tinha o nome que minha falecida esposa escolheu quando chegamos aqui ainda jovens, Fazenda Boa Esperança. Ela dizia que todo lugar precisa de um nome que carregue uma promessa. Eu nunca discordei dela em nada que valesse a pena discutir. Fazia 6 anos que ela tinha ido embora. 6 anos que eu acordava todo dia naquela casa grande e vazia, tomava café sozinho, montava no trovão, meu cavalo baio de 15 anos, o companheiro mais fiel que me restou, e saía para fazer a ronda da fazenda como se o mundo ainda fizesse sentido completo. A rotina me segurava. Era isso. A rotina era o que me impedia de afundar. Naquela tarde de maio, o céu estava daquele laranja escuro que só aparece quando o sol está quase desaparecendo de vez. As sombras já eram compridas e a temperatura tinha caído um pouco, mas o ar ainda carregava aquela secura típica do fim da tarde no interior do Maranhão. O capim dos pastos estava amarelecido nas bordas, a terra rachada em alguns pontos da estrada de chão batido que cortava a fazenda de um lado ao outro. Eu estava voltando da parte de baixo da propriedade, onde tinha ido verificar uma cerca que um dos peões tinha me avisado estar cedendo. Consertei o que precisava ser consertado, amarrei os arames, finquei os mourões soltos e estava fazendo o caminho de volta para a sede, no passo tranquilo do trovão. Não havia pressa, nunca havia pressa naquela hora do dia. O trovão conhecia o caminho de cor. Eu mal precisava guiá-lo. Ele ia pisando firme na terra, as orelhas atentas, a respiração calma, e eu ia deixando os pensamentos passarem como nuvens, sem segurar nenhum, sem empurrar nenhum. Foi nessa hora que eu vi. Primeiro pensei que minha vista estava me pregando uma peça. Piscei os olhos, ajustei o chapéu para me defender do sol, que ainda batia de lado, e olhei de novo. Não era ilusão. Ali, no meio do pasto aberto, parado na beira da estrada de terra que cruzava a fazenda, havia um carro, um sedã velho, de cor que já tinha sido branca em algum tempo atrás, mas agora era só poeira e oxidação. Parado de lado, levemente inclinado no terreno irregular, com uma das portas traseiras entreabertas. Puxei a rédea devagar. Ei, trovão, para! O cavalo parou com aquela obediência calma de quem está acostumado. Ficou quieto, as orelhas se movendo para a frente, o focinho farejando o ar. Fiquei parado no lombo do cavalo por alguns segundos, só olhando. Aquela estrada não levava a lugar nenhum além das minhas terras. Não era passagem para a cidade, não era atalho para a fazenda vizinha. A fazenda mais próxima ficava a mais de 20 quilômetros dali, pelo lado da estrada principal. Quem entrasse naquela estrada de dentro da Boa Esperança só poderia ter entrado pelo portão principal, que ficava trancado com corrente e cadeado desde que eu tinha mandado ampliar a cerca, 2 anos atrás. Não havia motivo nenhum para aquele carro estar ali, e mesmo assim, ali estava. Olhei ao redor com cuidado. O pasto se abria nos 2 lados da estrada, largo e plano, sem mata fechada por perto. Não havia pessoa em pé. Não havia sinal de movimento. Não havia outro veículo. A porteira do pasto do lado direito estava fechada. A cerca do lado esquerdo, intacta. Só o carro, parado, silencioso. Desci do trovão com um movimento cuidadoso, segurei a rédea e amarrei o cavalo na estaca de madeira que ficava fincada na beira da estrada. Eu mesmo tinha colocado aquela estaca ali há anos,
num dia que tinha parado para consertar um pedaço de cerca e precisava deixar o cavalo preso. Às vezes, as coisas que a gente faz sem muito pensar acabam servindo para o momento certo. Comecei a caminhar em direção ao carro devagar. O capim seco estalava sob as minhas botas. O vento passava fraco, quente, levantando um pó fino da estrada. O sol estava quase tocando o horizonte e eu sabia que, quando a noite cai naquele trecho da fazenda, cai rápido e cai pesado. Não havia luz elétrica por ali. Quando escurecia, escurecia de verdade. E eu também sabia que, quando a noite chegava, os bichos do mato começavam a se mexer. Tinha onça parda na região. Não era comum aparecer perto das cercas, mas acontecia. Tinha sucuri no brejo que ficava a uns 400 metros dali. Tinha escorpião por baixo de qualquer pedra virada. Aquela região não era lugar para ninguém ficar a céu aberto depois que o sol sumia. Cheguei a uns 10 metros do carro e parei. Olhei para o chão. As marcas de pneu na terra contavam uma história que eu ainda não entendia direito, mas que me deixou com um peso estranhíssimo no peito. Havia marcas do carro que estava parado ali. Isso era óbvio. Mas havia outro conjunto de marcas. Marcas de um segundo veículo. Marcas que vinham pela estrada, paravam exatamente ao lado do sedã e depois voltavam. Voltavam para o mesmo lado de onde tinham vindo. Aquilo não era acidente de carro. Não era pane mecânica com o dono tendo ido buscar ajuda. Ali tinham sido 2 carros. Um tinha ficado. O outro tinha ido embora. Fiquei parado diante dessa conclusão por um momento, sentindo o ar quente da tarde encher meu peito. Então dei mais 2 passos em direção ao sedã. E foi exatamente nesse instante que o vento amainou completamente. E no silêncio absoluto que ficou, eu ouvi. Primeiro achei que era o capim. Às vezes, o vento faz um som parecido quando passa por certos tipos de folha seca, um som fininho, quase um gemido. Fiquei parado esperando o som se repetir para ter certeza. Ele se repetiu, e dessa vez não tinha como confundir com vento nenhum. Era um choro pequeno, fraco, abafado pelo metal do carro e pelo cobertor e por tudo mais que estava por cima daquela voz tão pequenininha. Mas era um choro de criança, de bebê. Meu coração disparou dentro do peito com uma força que eu não sentia faz muito tempo. Fui até a porta traseira entreaberteada e abri de uma vez. O interior do carro estava quente, abafado, com aquele cheiro de couro velho e poeira acumulada. A luz que entrava pelo canto do horizonte mal iluminava o banco de trás, mas era suficiente para eu ver. Ali, enrolado num cobertor velho e surrado, estava um bebê. Pequeno. Muito pequeno. Devia ter poucos meses de vida. O rosto vermelho de tanto chorar. Os punhos cerrados, os olhos fechados enquanto o choro saía fraco, como se ele já tivesse gastado quase toda a força que tinha. Eu simplesmente fiquei parado por alguns segundos, só olhando. Não porque não soubesse o que fazer, mas porque a cabeça demorou um instante para aceitar o que os olhos estavam vendo. Um bebê, sozinho, no meio da minha fazenda, dentro de um carro abandonado, ao anoitecer. Quando a realidade bateu de vez, me abaixei devagar, coloquei as mãos grandes e calejadas embaixo do corpo pequenininho daquele bebê e o levantei com mais cuidado do que eu tinha usado em qualquer coisa nos últimos anos. Ele era leve, pesava quase nada e estava frio. Não o frio de quem acabou de sair da água, mas aquele frio gradual de quem ficou exposto por tempo demais, sem o calor de ninguém por perto. Segurei ele contra o meu peito e cobri com as 2 mãos. Ele não parou de chorar imediatamente. Continuou por mais alguns segundos, aquele choro fino e exausto, mas o choro foi mudando de tom. Foi perdendo a angústia aos poucos, como se o corpo pequeno estivesse reconhecendo o calor humano depois de muito tempo sem ele. Eu não sei quanto tempo fiquei parado ali, segurando aquele bebê no meio da estrada de terra. Sei que quando me lembrei de olhar para o carro de novo, a luz lá fora já estava mais fraca, e foi então que eu vi o envelope. Estava no banco da frente.
amassado, encostado no assento como se tivesse caído do painel ou da mão de alguém que saiu às pressas. Um envelope simples, de papel pardo, sem nome escrito na frente. Segurei o bebê com o braço esquerdo, firme contra o peito, e peguei o envelope com a mão direita. Abri devagar. Dentro havia um pedaço de papel dobrado ao meio. Papel de caderno arrancado às pressas. Dava para ver a borda irregular. Desdobrei com os dedos. Havia uma única frase escrita com caneta, com uma letra apressada, levemente trêmula. Por favor, cuide dele. Não havia nome, não havia data, não havia mais nenhuma palavra. Só aquele pedido. Fiquei olhando para aquelas 5 palavras por um tempo que não sei medir. O bebê tinha parado de chorar e agora ficava quieto contra o meu peito, respirando fundo, como se estivesse adormecendo ou chegando muito perto disso. Dobre o papel com cuidado e coloquei dentro do bolso da camisa. Olhei para o horizonte da fazenda. O céu tinha passado do laranja para um roxo escuro. As primeiras estrelas já pontilhavam lá em cima. O trovão estava onde eu tinha deixado. Paciente como sempre, a cabeça levemente abaixada, um casco raspando no chão de vez em quando. Fui até o cavalo com o bebê nos braços. Montar com uma criança no colo não é fácil. Não é o tipo de coisa para a qual ninguém se prepara. Mas eu fiz devagar, com cuidado. E o trovão ficou completamente quieto durante toda a manobra, como se ele também entendesse que aquele momento era diferente de todos os outros. Quando me acomodei na sela, coloquei o bebê deitado no colo, protegido pelos meus 2 braços, coberto pelo cobertor sujo que eu tinha pego no banco do carro. Soltei as rédeas com uma só mão e dei uma leve pressão dos joelhos no flanco do trovão. Devagar, menino. E o cavalo foi. Devagar, passo a passo, pela estrada de terra escura, em direção às luzes distantes da sede da fazenda. O bebê não chorou mais naquele trecho do caminho. Ficou quieto, quente, os olhos fechados, e eu fui cavalgando no silêncio da noite que chegava, com aquele peso pequenininho e imenso no colo, tentando entender o que tinha acontecido, tentando entender o que ia acontecer. Não conseguia entender nada naquela hora. Só sabia de uma coisa, que eu não podia ter chegado mais tarde do que cheguei. O nome que ele ainda não tinha. A sede da fazenda era uma casa simples de alvenaria, paredes grossas caiadas de branco, telhado de barro escurecido pelo tempo. Tinha 3 quartos, uma cozinha grande, uma varanda de frente com 2 cadeiras de madeira que eu raramente usava, e um quintal dos fundos onde ficavam o paiol, o chiqueiro velho que eu tinha desativado e o cercado do trovão. Era uma casa que já tinha sido cheia. Nos tempos em que Sônia ainda vivia, a casa tinha cheiro de comida a toda hora. Tinha voz, tinha movimento, tinha aquela sensação de que o espaço estava sendo ocupado de verdade. Sônia era daquelas mulheres que preenchem um cômodo só de existir nele. A risada dela chegava antes dela. Os passos dela eram sempre rápidos, decididos, como se cada coisa que ela fosse fazer fosse urgente e importante. Depois que ela foi, a casa foi esvaziando. Não de uma vez, foi aos poucos. O silêncio foi ocupando os cantos primeiro, depois foi tomando os cômodos, depois foi se instalando na estrutura inteira da casa como mofo em parede velha. Chegou um ponto em que eu só usava a cozinha e um dos quartos. Os outros 2 eu fechei, não por tristeza declarada, mas porque não havia motivo para abrir. Naquela noite, eu entrei pela porta da frente com o bebê no colo e a primeira coisa que pensei foi que a casa estava completamente despreparada para receber uma criança. Não havia berço, não havia fórmula, não havia fraldas, não havia nada do que um bebê pequeno precisava para passar uma noite. Coloquei o bebê deitado com cuidado no centro da minha cama, rodeado por travesseiros para ele não rolar, e fui acender todas as luzes da casa. Depois voltei e fiquei olhando para ele por um momento, tentando estimar a idade pela aparência. Não era o tipo de coisa que eu entendia muito bem,
mas calculei que devia ter uns 2, talvez 3 meses de vida. Era pequeno demais para ficar sem comer por muito tempo. A primeira urgência era essa: comida. Fui até a cozinha e abri as prateleiras com a ansiedade de quem procura algo sem saber bem o que está procurando. Tinha arroz, feijão, carne seca, farinha, rapadura, café, sal. Tinha o básico do sertão. Não tinha absolutamente nada para beber. Fiquei parado na frente das prateleiras por alguns segundos. Então me lembrei. Tinha uma lata de leite em pó no fundo da despensa. Uma lata que tinha sobrado de quando a filha do meu peão, Valmir, tinha ficado doente, uns 8 meses atrás. E Valmir tinha pedido para eu guardar a lata que sobrou porque a casa dele não tinha onde colocar. Eu tinha guardado sem pensar muito nisso, e a lata tinha ficado esquecida lá no fundo, atrás dos pacotes de macarrão. Fui lá e encontrei a lata. Estava fechada, dentro do prazo, com quase metade do conteúdo ainda dentro. Preparei a mistura com água que tinha fervido no fogão, deixei esfriar no tempo certo e voltei para o quarto. O bebê estava acordado. Os olhos abertos, escuros, olhando para o teto com aquela expressão quieta que os bebês pequenos têm quando estão no limite entre o sono e a vigília. Quando eu me aproximei, ele virou a cabeça na direção da minha presença, como se sentisse o calor ou o cheiro. Me sentei na beira da cama e tentei dar o leite. Não tinha mamadeira. Usei uma colher pequena daquelas de café e fui oferecendo devagar, gota a gota quase. O bebê recebeu as primeiras colheres com dificuldade, tossindo um pouco, mas logo entendeu o que estava acontecendo e começou a aceitar melhor. Não era o jeito certo de alimentar um bebê pequeno. Eu sabia disso, mas era o que eu tinha naquele momento. Levei um bom tempo nisso. Quando ele pareceu satisfeito, ou pelo menos mais tranquilo, coloquei ele de volta deitado com os travesseiros em volta e fui até a varanda da frente. Sentei numa das cadeiras de madeira. O céu do Maranhão à noite é uma coisa que não tem comparação. Escuro de verdade, sem poluição, sem a claridade falsa das cidades. As estrelas estavam abertas lá em cima em quantidade que enche e assusta ao mesmo tempo. O vento estava morno, com aquele cheiro de terra seca e pasto que eu conhecia desde criança. Tirei o papel dobrado do bolso da camisa. Abri de novo, mesmo sem luz suficiente para ler direito. Eu já sabia o que estava escrito, mas abri assim mesmo. Por favor, cuide dele. Fiquei olhando para a frase. Pensei em quem tinha escrito aquilo. Pensei na mão que segurou a caneta. Pensei no que estava passando na cabeça de uma pessoa capaz de deixar um filho sozinho dentro de um carro no meio de uma fazenda isolada. Não senti raiva. Tentei sentir, mas não veio. O que veio foi uma tristeza pesada, do tipo que não pede licença, porque quem abandona um filho assim, não abandona por crueldade. Abandona quando não vê mais saída nenhuma, quando o desespero fica maior que tudo, inclusive maior que o instinto de segurar aquilo que é seu. Eu não conhecia a história daquela pessoa, mas reconhecia o desespero na letra. Dobrei o papel e guardei de volta no bolso. Fiquei na varanda por mais um tempo, ouvindo o silêncio da fazenda, o coachar distante dos sapos no brejo, o vento passando pelo pé de pequi que ficava no canto do quintal, pensando no que eu ia fazer de manhã cedo. Eu precisava avisar a delegacia da cidade. Precisava falar com alguém da assistência social. Precisava ir até a cidade, comprar o que aquela criança precisava para passar mais alguns dias. Tinha um monte de coisa prática para resolver. Mas antes de tudo isso, precisava passar por aquela noite. Voltei para dentro, fui olhar o bebê. Ele estava dormindo, o rosto relaxado, os punhozinhos abertos ao lado da cabeça, a respiração de quem finalmente se sente seguro depois de muito tempo sem segurança. Puxei a cadeira do quarto e sentei do lado da cama. Fiquei ali, olhando aquela criança dormir por um bom tempo.
E foi nessa hora, naquele silêncio de quarto iluminado pela luz fraca do teto, que eu pensei uma coisa que não estava esperando pensar. Aquele bebê não tinha nome. Pelo menos nenhum nome que eu soubesse. O bilhete não dizia. O carro não tinha documentos no porta-luvas. Eu tinha verificado antes de sair. Só uma caixa de som velha e um pano de chão. Não havia identidade. Não havia certidão. Não havia nada. Ele era uma criança sem nome registrado por mim. Olhei para ele por mais um tempo. Então falei em voz baixa, quase para mim mesmo. Vou te chamar de Bento por enquanto. Não sei por que aquele nome. Veio. Às vezes as coisas certas vêm sem explicação. Bento significa abençoado. E aquele menino, apesar de tudo, tinha chegado até mim vivo. Tinha sobrevivido ao sol, ao calor dentro daquele carro, às horas sozinho, ao anoitecer que estava chegando. Tinha chegado até a minha mão antes que qualquer coisa pior pudesse acontecer. Se isso não era uma bênção, eu não sabia o que era. Apaguei a luz maior do quarto e deixei acesa apenas a luzinha pequena do corredor. Me deitei na beira da cama, de lado, virado para o bebê, com cuidado para não encostar nele, mas próximo o suficiente para sentir se ele se mexesse. Não planejei dormir, mas o cansaço do dia e da cavalgada e da tensão toda foi me vencendo aos poucos. A última coisa que eu lembro antes de fechar os olhos foi o barulho da respiração pequena e calma do Bento dormindo ali do meu lado. Acordei 3 vezes naquela noite. A primeira vez, porque o Bento começou a chorar por volta da meia-noite. Levantei rápido, mais rápido do que eu levantava para qualquer coisa nos últimos anos, e fui preparar mais leite. Ele aceitou bem, ficou quieto, voltou a dormir. A segunda vez porque ouvi um barulho no quintal que eu precisei verificar. Era só o trovão se mexendo no cercado. A terceira vez foi de madrugada, umas 4 da manhã, sem nenhum motivo aparente. Simplesmente acordei e fui olhar o Bento. Ele estava dormindo. Estava bem, mas eu precisava ver com os próprios olhos para acreditar. Fiquei parado ali ao lado da cama por alguns minutos, ouvindo a respiração dele no silêncio da madrugada do Maranhão. Lá fora, os grilos cantavam. O vento batia fraco na janela. A noite ainda estava completamente fechada. Aquela casa tinha estado em silêncio por 6 anos. E naquela madrugada, ela tinha um barulho novo. Um barulho pequeno, quase nada. Só uma respiração de bebê dormindo, mas que ocupava o silêncio de um jeito que eu tinha me esquecido que era possível. Voltei me deitar, e dessa vez dormi até o sol entrar pela fresta da janela. De manhã cedo, antes mesmo de fazer o café, fui verificar o Bento. Ele estava acordado, quieto, os olhos escuros abertos, olhando para o teto. Quando eu me inclinei sobre ele, ele virou os olhos na minha direção. Não sorriu. Bebês pequenos assim ainda não sorriem de verdade, mas os olhos pararam em mim, ficaram em mim, e aquilo, por algum motivo que eu não saberia explicar para ninguém, me prendeu no lugar por um bom tempo. Preparei o leite, alimentei ele, troquei o cobertor por um lençol limpo porque não tinha mais nada adequado, e depois fui fazer o café. Enquanto o café passava, fiquei olhando pela janela da cozinha para o pasto lá fora. O sol da manhã estava claro, o capim amarelado brilhando nas pontas. O trovão estava no cercado, comendo quieto. Eu precisava ir à cidade, mas antes de ir à cidade, precisava tomar uma decisão sobre o que eu ia dizer, para quem eu ia dizer, e o que eu esperava que acontecesse com aquele menino depois que eu dissesse. E foi ali, naquela cozinha simples, com o cheiro de café passando e a respiração do Bento chegando fraca do quarto, que eu percebi que aquela decisão não era simples. Não era simples de jeito nenhum. O que a cidade não podia dar sair cedo naquela manhã. Deixei o Bento no colo da dona Geralda, que era a mulher do meu peão Valmir, e morava no quartinho dos fundos da propriedade, do outro lado do quintal. Expliquei o essencial, sem entrar em muitos detalhes.
Disse que tinha encontrado um bebê abandonado na fazenda na noite anterior e que precisava ir à cidade resolver as coisas. A dona Geralda não fez muita pergunta. Era daquele tipo de mulher do interior que processa as situações difíceis de um jeito prático, sem alarde. Ela pegou o Bento no colo com aquela naturalidade de quem já criou 4 filhos. Verificou o menino dos pés à cabeça com os olhos experientes de mãe e disse apenas uma coisa: ele está com fome ainda, seu Arthur. Esse leite em pó não está sendo suficiente. Eu sei, respondi. Por isso eu estou indo. Montei no trovão e fui. A estrada de terra que ligava a fazenda à estrada asfaltada tinha uns 12 quilômetros. Eram 12 quilômetros de chão batido, poeira vermelha, buracos fundos nas partes baixas onde a chuva escavava, e aquela paisagem aberta do Maranhão que vai do pasto para o cerrado e do cerrado para a caatinga, dependendo da época do ano e do humor do tempo. Eu percorri aqueles 12 quilômetros mais rápido do que o costume. O trovão sentiu a pressa e não reclamou. Na cidade, um município pequeno com uma rua principal, uma praça com árvores velhas, uma farmácia, um mercadinho, um posto de saúde e uma delegacia que funcionava com um delegado e 2 agentes, eu fiz as paradas na ordem que me pareceu mais urgente. Primeiro, a farmácia. Comprei fórmula infantil adequada para a idade que eu estimava para o Bento, fraldas, um pacote de lenços umedecidos, um frasco de soro fisiológico, porque a farmacêutica disse que era importante ter, e uma mamadeira. A farmacêutica era uma mulher de uns 40 anos, que me conhecia de vista há anos, e quando eu fui colocando as coisas na balcão, ela me olhou com aquela expressão de quem tem uma pergunta grande, mas está segurando. Eu disse antes que ela perguntasse. Encontrei um bebê abandonado na fazenda ontem à tarde. Ela ficou boca aberta por um segundo. Abandonado como? Dentro de um carro, no meio do pasto. Ela não disse mais nada. Embrulhou tudo, eu paguei e saí. Fui ao posto de saúde. A enfermeira de plantão era jovem, recém-chegada na cidade, e ouviu o que eu tinha para contar com atenção séria. Disse que eu precisava levar o bebê para ser examinado o quanto antes, que uma criança naquela situação poderia estar desidratada, com hipoglicemia, com algum problema que não aparecia só na aparência. Disse que eu tinha a obrigação legal de registrar o caso na delegacia e que o bebê precisava ser encaminhado ao conselho tutelar. Eu ouvi tudo, agradeci e fui para a delegacia. O delegado se chamava Ronaldo. Era um homem de uns 50 anos, barrigudo, com um bigode grisalho e um jeito cansado que vinha de anos lidando com o interior. Me recebeu na sala dele, que tinha uma escrivaninha cheia de papéis, um ventilador de teto que chiava e um mapa velho do município na parede. Contei tudo: o carro abandonado, as marcas de pneu, o bilhete, o estado em que o Bento estava quando eu o encontrei. Mostrei o papel com a frase escrita. O delegado Ronaldo leu o bilhete. Leu 2 vezes. Ficou em silêncio por um momento, olhando para o papel, depois devolveu para mim. O senhor fez certo em vir, ele disse. Vou registrar o boletim. Vou mandar 2 homens até a fazenda para examinar o veículo e ver se tem alguma coisa que identifique o dono. E o senhor vai precisar levar a criança para o conselho tutelar. Eu sabia o que o conselho tutelar significava. Significava que o Bento iria para um abrigo enquanto a situação fosse apurada. Significava burocracia, tempo, incerteza. Significava que aquele menino que tinha passado a noite na minha cama, que tinha dormido ao som dos grilos da fazenda e acordado olhando para o meu rosto, ia ser colocado num sistema que eu não controlava e que, se eu conhecia o interior do Brasil como achava que conhecia, ia demorar muito mais do que o menino merecia para resolver. Quando o conselho tutelar está disponível? Lhe perguntei. Segunda-feira. O delegado respondeu, sem me olhar enquanto escrevia alguma coisa num papel. Hoje é sexta. A assistente social só vem segunda. Sexta para segunda. 3 dias. Fiquei olhando para o delegado Ronaldo por um instante.
Então o bebê fica comigo até segunda, eu disse. Ele levantou a cabeça dos papéis e me olhou. Tecnicamente, o senhor deveria... Ele está sendo alimentado, está seguro, está com uma mulher experiente cuidando dele enquanto eu estou aqui. Interrompi com mais firmeza do que eu costumava usar. Não vou deixar uma criança de 2 meses num abrigo de cidade grande por causa de um prazo burocrático de fim de semana. O delegado me olhou por um momento, depois voltou para os papéis. Deixa eu registrar o caso. O senhor assina aqui como responsável temporário até segunda-feira. E o senhor traz a criança aqui na segunda de manhã, junto com tudo que encontrou no carro. Pode deixar. Assinei onde ele mandou. Saí da delegacia com a sacola da farmácia no braço, o coração batendo com uma mistura de alívio e preocupação que eu não sabia bem como separar. Do lado de fora, amarrei as sacolas no selim do trovão com cuidado, subi e fiz o caminho de volta para a fazenda. No meio da estrada de terra, quando o asfalto já tinha ficado para trás e a paisagem tinha voltado a ser só cerrado e poeira e silêncio, parei o cavalo por um instante, tirei o bilhete do bolso, li de novo. Por favor, cuide dele. Dobrei o papel com cuidado, guardei e continuei o caminho. Quando cheguei à fazenda, a dona Geralda estava na varanda com o Bento no colo, embalando devagar, cantarolando baixinho uma canção que eu não consegui identificar de longe. Desci do trovão, desamarrei as sacolas e subi os degraus da varanda. O Bento estava acordado. Os olhos escuros abertos, o corpinho relaxado no colo da dona Geralda com aquela entrega total que os bebês pequenos têm quando se sentem seguros. Como ele ficou? Perguntei. Chorou um pouco, mas ficou bem, ela disse. Esse menino é forte, seu Arthur. Para ter passado o que passou e estar assim. Ela não terminou a frase. Balançou a cabeça devagar com uma expressão que eu conhecia bem em mulher do interior. Era a expressão de quem está sentindo uma coisa grande demais para colocar em palavras e decide não tentar. Peguei o Bento do colo dela com cuidado. Ele ficou quieto nos meus braços. Os olhos escuros pousaram no meu rosto. Trouxe a fórmula certa. Eu disse para a dona Geralda, estendendo a sacola. E mamadeira. Ela pegou a sacola, olhou dentro, assentiu com aprovação. Vou preparar já. Enquanto ela entrava, eu fiquei na varanda com o Bento no colo, olhando para o pasto da frente. O sol do meio-dia estava forte, branco, daquele jeito que lava a paisagem e deixa tudo com as bordas duras. Segurei o Bento um pouco mais firme. Pensei em segunda-feira, pensei no abrigo, no conselho tutelar, nos papéis que iam ser preenchidos, nas mãos desconhecidas que iam pegar aquele menino e levá-lo para algum lugar que eu não saberia. Não disse nada. Só fiquei ali. O vento passava fraco, morno, levantando um pó fino da estrada, e o Bento ficou quieto no meu colo, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para ele estar. Os 2 dias seguintes foram diferentes de qualquer coisa que eu tinha vivido nos últimos 6 anos. Não posso dizer que foram dias fáceis, não foram. Foram dias de pouco sono, de aprender coisas que eu nunca tinha precisado saber, de errar no jeito de segurar, de acertar no jeito de acalmar. A dona Geralda ficava por perto boa parte do tempo, orientando com aquela paciência calma de quem sabe o que está fazendo. Mas tinha momentos que eram só eu e o Bento. E nesses momentos eu descobri coisas que não esperava descobrir. Descobri que um bebê pequeno, quando está com fome, tem um jeito muito específico de mostrar isso que não deixa dúvida nenhuma. Descobri que quando ele está saciado e confortável, o corpo inteiro relaxa de um jeito que parece que os ossos ficam moles. Descobri que ele preferia ficar de barriga para baixo no meu antebraço do que deitado de costas e que aquela posição, por algum motivo que eu não entendia, o acalmava em menos de 2 minutos. Descobri que ele tinha um cheiro. Todo bebê tem. Eu sabia disso de um jeito abstrato.
mas sentir aquilo de perto, com a cabeça pequena encostada no meu pescoço, era outra coisa. No sábado à noite, depois de dar a última mamada do dia e colocar o Bento para dormir, sentei na cadeira do quarto e fiquei olhando para ele por um tempo. Pensei em Sônia. Pensamos muitas vezes em ter um filho. Ficamos esperando o momento certo, o ano certo, a situação certa. E o momento certo foi demorando. E Sônia foi adoecendo antes que ele chegasse. E depois não houve mais tempo para esperar nada. Aquela era uma dor que eu tinha aprendido a guardar num compartimento fechado da minha existência. Não pensava nisso com frequência, mas naquela noite, olhando para o Bento dormir no meu quarto, a dor saiu do compartimento sem pedir licença. Não foi um choro, não fui de lágrimas. Foi só um peso que veio e ficou por um tempo e depois passou, como as coisas pesadas às vezes passam quando a gente não tenta empurrar. No domingo de manhã, quando o trovão relinchava no cercado e o sol ainda estava baixo, sentei na beira da cama com o Bento no colo e disse em voz baixa, sem saber muito bem por que eu estava dizendo aquilo: "Amanhã eu vou ter que te levar para a cidade, Bento." Ele não respondeu. Ficou me olhando com aqueles olhos escuros quietos. "Não depende de mim", continuei. "Tem regras, tem sistema, tem gente que decide essas coisas e que não sou eu." O Bento fez um barulhinho pequeno com a boca. Eu não tinha como saber se estava com desconforto ou só fazendo o que bebês fazem. Mas pareceu naquele instante como uma resposta. Segurei ele mais firme contra o peito. "Mas eu vou estar presente", eu disse. "Qualquer coisa que acontecer, eu vou estar presente." Não sei para quem eu estava fazendo aquela promessa. Para ele, que não entendia. Para mim, que precisava ouvir. Para Sônia, talvez, que estivesse ouvindo de algum lugar que eu não sabia onde ficava, mas que eu ainda achava que existia. Fiz a promessa assim mesmo e quis cumprir. O que a burocracia não entende segunda-feira chegou com aquela claridade fria da manhã cedo, no cerrado. Acordei antes do sol, como sempre. Mas dessa vez não foi o hábito que me acordou. Foi uma inquietação que ficou dentro do peito a noite toda, me impedindo de dormir fundo. Uma daquelas preocupações que a gente não consegue nomear direito, mas que o corpo sente antes da cabeça entender. Era o dia de levar o Bento para a cidade. Fiz o café no escuro da cozinha, com o Bento dormindo ainda no quarto. Tomei em pé, olhando pela janela para o pasto que ia clareando aos poucos. O trovão estava quieto no cercado, a silhueta escura recortada contra o cinza do amanhecer. Quando o Bento acordou, alimentei ele, troquei e o deixei no colo da dona Geralda enquanto eu me arrumava. Coloquei a roupa menos surrada que tinha, a camisa de botão que eu só usava quando ia à cidade resolver coisa séria, e o chapéu limpo. Peguei o bilhete do bolso da camisa de ontem e passei para o bolso da camisa de hoje. Não saí de casa sem ele. Cheguei à cidade um pouco antes das 8 da manhã. A assistente social se chamava Mirella. Era uma mulher jovem, de uns 30 anos, cabelo preso, óculos finos, com aquele jeito de quem trabalha há tempo com coisa difícil e aprendeu a construir uma camada de objetividade em cima de tudo para conseguir continuar fazendo o trabalho. Ela me recebeu na sala do conselho tutelar, que ficava num prédio pequeno de 2 cômodos na rua de trás da prefeitura, e ouviu o que eu tinha para contar com atenção, anotando num caderno. Quando eu terminei, ela fez as perguntas que eu esperava. Estado da criança quando encontrada, temperatura do corpo, condições do veículo, conteúdo do bilhete, se eu tinha tocado em alguma coisa antes de chamar as autoridades. Respondi tudo com calma. Depois, ela fez a pergunta que eu não estava esperando. "O senhor tem algum interesse em solicitar a guarda temporária da criança enquanto os procedimentos correm?" Fiquei em silêncio por um segundo. "Pode fazer isso?" perguntei. Pode", ela disse. "Não é garantido, depende de análise, de visita domiciliar, de verificação de condições. Mas o senhor pode manifestar interesse e o processo começa.
Normalmente, para crianças encontradas em situação de abandono, a preferência é manter em família acolhedora cadastrada. Mas se o senhor tiver interesse e as condições forem adequadas... Tenho interesse, eu disse. Não pensei muito antes de dizer. A palavra saiu sozinha, com aquela certeza de coisa que já estava decidida antes de ser falada. A Mirella me olhou por um momento com aquela expressão de quem está avaliando mais do que as palavras. O senhor mora sozinho? Moro. Mas tenho um casal de funcionários que mora na propriedade. A mulher tem experiência com criança pequena. O senhor é viúvo? Sou. Há 6 anos. Tem algum problema de saúde, histórico de violência, processo judicial? Não. Ela anotou mais alguma coisa no caderno. Vou abrir o processo, ela disse. O bebê precisará ser examinado pelo médico do posto ainda hoje. E vou precisar fazer uma visita à fazenda ainda essa semana para verificar as condições. Enquanto isso, e desde que o exame médico não indique necessidade de internação, a criança pode permanecer sob seus cuidados com um termo de responsabilidade assinado. Quando o médico pode examinar? Agora. O posto abre às 8. O médico que examinou o Bento era o Dr. Hélio, o único clínico geral do município, um homem de cabelos brancos que exercia a medicina no interior do Maranhão havia mais de 20 anos e que tinha aquele jeito tranquilo de quem já viu quase tudo que pode acontecer com gente. Ele examinou o Bento com cuidado e competência, verificando cada coisa que precisava verificar, enquanto eu ficava de pé do lado, observando. O Bento não gostou muito do exame. Chorou nas partes que eram desconfortáveis, mas aguentou bem. Quando terminou, o Dr. Hélio lavou as mãos e se virou para mim. A criança está bem, considerando o que passou, ele disse. Levemente abaixo do peso ideal, mas dentro de uma margem aceitável. Não há sinais de desidratação grave, nenhuma lesão aparente, nenhuma infecção visível. O senhor fez certo em alimentar com a fórmula que alimentou. Ele fez uma pausa. Esse bebê teve sorte de ser encontrado quando foi. Eu sei, respondi. Mais algumas horas naquele carro, com o calor da tarde do Maranhão. Ele não terminou a frase, mas não precisou. Eu sabia exatamente o que ele não estava dizendo. Saí do posto com o Bento no colo, o laudo médico na mão, e aquela frase incompleta do Dr. Hélio ecoando na cabeça. Mais algumas horas. Pensei nos 12 quilômetros de estrada de terra que eu tinha percorrido naquela tarde de sexta, no trovão, andando no passo costumeiro de fim de tarde. Em mim, deixando a cabeça vazia de pensamentos, deixando os minutos passarem sem pressa. Pensei em quantos minutos eu teria perdido se tivesse parado mais tempo consertando a cerca. Se tivesse escolhido voltar por outro caminho, se tivesse decidido que a ronda podia ficar para o dia seguinte. Não pensei nisso por muito tempo. Essas contas não levam a lugar nenhum útil. De volta ao conselho tutelar, assinei o termo de responsabilidade que a Mirella tinha preparado. Ela me deu um número de contato e disse que faria a visita domiciliar na quarta-feira. Antes de sair, ela me olhou por cima dos óculos com aquela expressão avaliativa de novo. Posso fazer uma pergunta pessoal, seu Arthur? Pode. Por que o senhor quer fazer isso? Cuidar de uma criança sozinho, numa fazenda isolada, com a sua idade e a sua situação? Não é simples. Fiquei olhando para ela por um momento. Pensei em várias respostas. Pensei em falar sobre a solidão, sobre Sônia, sobre os 6 anos de silêncio naquela casa grande. Pensei em explicar aquela sensação estranha e forte que eu tinha sentido quando o Bento pousou os olhos escuros no meu rosto pela primeira vez. Mas o que saiu foi mais simples do que tudo isso. Porque quando eu o encontrei, alguém pediu para que eu cuidasse dele, disse. E eu não sou do tipo que ignora pedido assim. A Mirella ficou em silêncio por um segundo. Depois, anotou alguma coisa no caderno sem dizer mais nada. No caminho de volta para a fazenda,
com o Bento dormindo no colo preso contra o meu peito com o pedaço de tecido que a dona Geralda tinha improvisado como um carrinho de pano, eu fui cavalgando devagar pela estrada de terra. O sol do começo de tarde estava forte, branco, a poeira vermelha levantando sob os cascos do trovão. Pensei no processo que tinha começado naquela manhã. Sabia que não seria rápido, sabia que podia não dar certo, sabia que haveria obstáculos, papéis, prazos, pessoas com opiniões diferentes sobre o que era melhor para aquele menino. Mas o processo tinha começado, e enquanto ele corresse, o Bento ia ficar comigo, ia dormir no meu quarto, ia acordar ouvindo os grilos e o vento no pé de pequi e o trovão relinchando no cercado. Ia crescer, pelo menos por um tempo, naquela fazenda do Maranhão, onde o silêncio pesava diferente e o céu à noite era cheio de estrelas. Não era pouca coisa. Não era pouca coisa de jeito nenhum. A Mirella fez a visita na quarta-feira, como prometido. Chegou de carro, acompanhada de uma estagiária, e passou quase 2 horas na fazenda. Verificou a casa, o quarto onde o Bento dormia, a cozinha, as condições de higiene. Conversou com a dona Geralda, observou o jeito que eu segurava o Bento, o jeito que eu preparava a fórmula, o jeito que eu respondia quando ele chorava. Não disse nada durante a visita além do necessário. Quando foi embora, parou na beira do carro e se virou para mim. As condições são adequadas, ela disse. Vou colocar isso no relatório. Obrigado, ela assentiu. Entrou no carro. Quando o carro sumiu na estrada de terra, eu voltei para dentro. O Bento estava no colo da dona Geralda, que estava sentada na cadeira da varanda com ele, cantarolando aquela mesma canção de sempre. Sentei na outra cadeira. O sol estava descendo no horizonte, tingindo o céu daquele laranja que eu tinha aprendido a associar ao momento em que a minha vida tinha mudado. Laranja de fim de tarde no Maranhão. O mesmo laranja de sexta-feira passada, só que dessa vez eu estava sentado na minha varanda com uma criança por perto e a casa atrás de mim não estava vazia. Não estava vazia de jeito nenhum. Quando o tempo começa a apertar. As semanas seguintes passaram num ritmo que eu não conhecia. Não era o ritmo lento e repetido da fazenda sozinha, aquele compasso de gado, cerca, cavalo, silêncio, que eu tinha aprendido a seguir como quem segue uma música que não escolheu, mas que acabou decorando. Era um ritmo novo, irregular, com urgências que apareciam sem avisar e exigiam resposta imediata. O Bento crescia, não de um dia para o outro, claro. Mas semana a semana dava para perceber. O rosto ia ganhando mais expressão. O corpo ia ficando mais firme. Os braços e as pernas que pareciam tão frágeis nos primeiros dias iam ganhando uma resistência que enchia de surpresa. Ele já me reconhecia. Isso eu percebi numa manhã de uma terça-feira. Quando entrei no quarto, depois de ter saído para dar água ao trovão, e ele estava deitado acordado no berço improvisado, que o Valmir tinha construído com madeira de eucalipto do quintal. Quando eu apareci na porta, os olhos escuros do Bento foram direto para o meu rosto. E ele sorriu. Não era um sorriso com intenção, eu sei disso. Os médicos dizem que os sorrisos iniciais dos bebês são reflexos, que não são respostas conscientes. Mas aquele sorriso naquela manhã, com o sol entrando pela fresta da janela e o barulho dos pássaros lá fora, me atingiu no peito com uma força que nenhuma coisa reflexa deveria ter. Fiquei parado na porta por um tempo que não soube medir. Depois entrei, me abaixei sobre o berço e fiz aquilo que eu nunca tinha imaginado que faria. Fiz uma careta ridícula com o rosto só para ver se ele sorria de novo. Ele sorriu. Ri sozinho ali no quarto, uma risada curta, meio sem jeito. Do tipo que sai quando a gente é pego desprevenido por uma alegria pequena e genuína. Não me lembrava da última vez que eu tinha rido assim, mas os dias bons carregavam embaixo deles uma tensão constante que eu não conseguia ignorar por muito tempo. O processo de guarda corria.
A Mirella entrava em contato regularmente, me atualizando sobre os procedimentos. Havia investigação sobre o carro, sobre o bilhete, sobre a possível identidade da mãe do Bento. Os agentes do delegado Ronaldo tinham levado o sedã para a cidade e estavam trabalhando para rastrear o proprietário pelos documentos do veículo, que estavam no nome de uma pessoa de outro estado. E havia a questão que a Mirella tinha levantado numa das ligações, com aquela objetividade profissional dela que eu já tinha aprendido a ouvir com atenção redobrada. Seu Arthur, o senhor precisa saber que existe uma família cadastrada no sistema de acolhimento que também manifestou interesse na criança, um casal jovem da cidade sem filhos. Eles estão cadastrados há mais tempo e têm o perfil que o sistema normalmente prioriza. Fiquei em silêncio do outro lado da linha por um momento. Entendi, disse. Não estou dizendo que o senhor vai perder a guarda. Estou dizendo que o processo tem critérios e que o senhor precisa estar preparado para qualquer resultado. Entendi, repeti. Depois de desligar, fiquei parado na cozinha por um bom tempo. Olhei para o quarto onde o Bento dormia à seca do meio-dia. Pensei naquele casal jovem que eu não conhecia, que tinha nome no sistema, que tinha papéis em ordem e uma vida organizada, e a juventude que eu não tinha mais. Não senti raiva deles. Não tinha como sentir raiva de gente que queria dar um lar para uma criança, mas senti aquele aperto que eu já conhecia bem, o aperto de quem percebe que a coisa mais importante que aconteceu na sua vida nos últimos anos pode ser tirada por um critério que está fora do seu controle. Foi nessa mesma semana que o primeiro problema sério apareceu. Era uma quinta-feira à tarde quando o Bento começou a ficar inquieto de um jeito diferente do costume. Não era choro de fome, eu já sabia reconhecer esse. Não era choro de fralda, também já sabia. Era um choro diferente, mais contínuo, mais fundo, com uma qualidade que me deixou alerta imediatamente. A dona Geralda veio olhar e ficou séria na hora. Esse menino tá com febre, seu Arthur. Encostei a mão na testa do Bento. Estava quente, mais do que devia. Quanto você acha que está? Não sei dizer sem termômetro, mas está com febre sim. Ela fez uma pausa. Com bebê pequeno assim, febre não é brincadeira. Eu sabia disso. O doutor Hélio tinha me dito na primeira consulta que bebês com menos de 3 meses com febre acima de 38 graus precisavam de avaliação médica imediata, sem esperar, para ver se passava sozinho. O problema era que a cidade ficava a 12 quilômetros de estrada de terra. Eu não tinha carro. Nunca precisei de carro na fazenda. O trovão me levava onde eu precisava ir dentro da propriedade, e quando precisava ir à cidade, usava o cavalo até a estrada principal e pegava carona ou o ônibus que passava de manhã. O ônibus tinha passado às 6 da manhã. Eram 4 da tarde. O próximo ônibus seria no dia seguinte. Valmir não tinha carro. Tinha uma moto velha que vivia quebrando, mas naquele dia estava sem a corrente, desmontada no quintal, esperando a peça que ele tinha pedido na cidade. Olhei para o Bento no colo da dona Geralda, o rosto vermelho, os olhos com aquele brilho molhado de febre. Pensei rápido. Vou montar no trovão agora e ir até a estrada principal. Do portão até lá são 4 quilômetros. Quando chegar lá, peço carona para qualquer carro que passe e vou para a cidade. Você vai levar ele a cavalo até a estrada? Vou. A dona Geralda não gostou da ideia. Eu via pela expressão. Mas ela também entendia que não havia outro caminho. Preparou o Bento da melhor forma que pôde. Enrolou num pano mais firme, passou um pouco de soro nos lábios dele, porque ele estava recusando a mamadeira, e me ajudou a acomodar o menino contra o meu peito do jeito que a gente tinha aprendido que era mais seguro para viajar no cavalo. Montei no trovão. Vai devagar na descida do barranco, ela disse, segurando meu braço por um segundo. Aquele chão está fofo depois da chuva de ontem. Eu sei. E se ele começar a convulsionar no caminho? Eu sei, Geralda. Ela soltou meu braço. Eu larguei o trovão.
Aqueles 4 quilômetros até a estrada principal foram os mais compridos que eu já cavalguei na vida. O trovão ia no passo mais firme e cuidadoso que eu já vi um cavalo andar, como se ele também entendesse que o que estava sendo carregado naquela sela exigia um cuidado diferente de qualquer outro dia. Cada buraco na estrada eu guiava em volta. Cada trecho de chão fofo eu reduzia ainda mais o passo. O Bento chorava. Aquele choro contínuo, baixo, de febre, que é diferente de todo choro outro, porque não tem a mesma urgência expansiva do choro de fome ou de susto. É um choro que dói diferente justamente porque é mais quieto, mais resignado, como se o corpo pequeno soubesse que não tem energia para mais. Eu ia com a mão espalmada nas costas dele, sentindo o calor da febre atravessar o pano. Tá bem, eu dizia de vez em quando, em voz baixa, mais para mim do que para ele. Tá bem, Bento, a gente tá chegando. Quando a porteira do fundo da fazenda apareceu lá na frente, senti o peito desapertar 1 milímetro. Abri a porteira sem desmontar. Passei, fechei, e aí estava na estradinha que levava até a estrada principal asfaltada. Mais 1 quilômetro. O trovão acelerou levemente o passo, como se soubesse que a parte mais difícil tinha passado. Quando cheguei na beira do asfalto, o primeiro carro que passou, depois de uns 10 minutos de espera que pareceram 1 hora, parou quando eu sinalizei com o braço. Era um homem de uns 40 anos, numa caminhonete, que olhou para mim, para o bebê no meu colo, e não fez uma pergunta sequer. Entra, ele disse. Onde é que o senhor precisa ir? Posto de saúde da cidade. Tô levando. O doutor Hélio examinou o Bento com aquela calma experiente dele. Febre de 38,2. Não era a mais alta possível, mas em bebê pequeno era o suficiente para exigir atenção. O médico verificou a garganta, os ouvidos, o abdômen, fez as perguntas certas sobre as fezes, a alimentação, o comportamento. Infecção de ouvido leve, ele diagnosticou. Muito comum nessa faixa etária. Vou passar um antibiótico em gota. Em 48 horas a febre cede. Mas o senhor fez certo em não esperar. Saí do posto com a receita na mão, fui à farmácia, comprei o antibiótico e só então parei por 1 segundo na calçada da cidade. O sol estava baixando. A caminhonete do homem que me trouxe tinha ido embora. Eu precisaria arranjar outro jeito de voltar para a fazenda ou ficar na cidade até o ônibus do dia seguinte. Liguei para o Valmir do orelhão da praça. Conserta essa moto hoje à noite, eu disse. Amanhã cedo você vem me buscar aqui na cidade. Mas a peça, seu Arthur, improvisa. Você sabe como. Silêncio do outro lado. Tá bom, ele disse. Estarei lá às 6. Fui até a pensão da Dona Teresa, que ficava na rua de trás da praça e que eu tinha usado outras vezes quando precisava ficar na cidade por alguma razão. Paguei um quarto, coloquei o Bento no meio da cama, dei as primeiras gotas do antibiótico conforme a instrução do Dr. Hélio e sentei na cadeira de palha do quarto minúsculo. O Bento continuava com febre, mas o choro tinha diminuído. Eu ficava olhando para ele, a mão espalmada no peito pequenininho, sentindo a respiração subir e descer. Naquela noite não dormi quase nada. Não de preocupação excessiva. O Dr. Hélio tinha me tranquilizado o suficiente, mas eu não conseguia fechar os olhos por muito tempo, sem precisar olhar de novo, sem precisar sentir que ele ainda estava respirando, que a febre não tinha subido, que estava bem. Era uma vigilância que não era racional. Era mais funda que isso. Era o tipo de atenção que a gente tem quando algo se torna importante demais para ser deixado ao acaso. Às 3 da manhã, o Bento acordou. Chorou um pouco, fraco. Peguei ele no colo, sentei na cama e fiquei embalando no escuro do quartinho da pensão enquanto a cidade dormia lá fora. A febre estava um pouco mais baixa. Dava para sentir pela temperatura do rosto encostado no meu pescoço. Tá passando, eu disse em voz baixa. Tá passando, Bento. Ele parou de chorar.
Ficou quieto no meu colo, respirando fundo, e eu fiquei ali, sentado no escuro, segurando aquele peso pequeno e imenso, pensando em tudo que tinha acontecido nas últimas semanas e em tudo que ainda estava por acontecer. Pensando naquele casal jovem com o nome no sistema. Pensando na Mirella e nos critérios que eu não controlava. Pensando no bilhete no meu bolso. Por favor, cuide dele. Eu estava cuidando. Estava cuidando do jeito que eu sabia, com os recursos que eu tinha, com os erros que eu cometia e corrigia, com a ajuda da dona Geralda e do doutor Hélio e do homem desconhecido da caminhonete que não fez pergunta nenhuma e só disse entra. Estava cuidando. E não havia nada no mundo naquele momento que eu queria mais do que continuar podendo fazer isso. A ameaça que veio de papel. O Valmir chegou às 6 da manhã, como prometido. A moto estava funcionando com um improviso que ele mesmo chamou de gambiarra de fazendeiro, mas que nos levou de volta pela estrada de terra sem maiores problemas. Eu ia na garupa com o Bento preso no peito, o sol da manhã ainda baixo e vermelho no horizonte do cerrado. Quando chegamos à fazenda, a dona Geralda estava na varanda esperando. Ela olhou para o Bento, verificou a temperatura com a mão na testa e assentiu com aquela aprovação silenciosa de mulher experiente. A febre baixou. Baixou, confirmei. Ela pegou o menino dos meus braços sem cerimônia, foi para dentro e eu fiquei na varanda por um momento, as mãos no corrimão de madeira, olhando para o pasto da frente. O trovão estava no cercado, me olhando. Tudo bem. Eu disse para ele sem muito sentido. Tudo bem. O antibiótico fez o efeito que o doutor Hélio prometeu. Em 48 horas, a febre tinha sumido. Em 4 dias, o Bento estava completamente recuperado, mais ativo do que nunca, os bracinhos e as perninhas se mexendo com uma energia que parecia ter ficado represada durante a doença e agora saía toda de uma vez. A dona Geralda dizia que ele estava compensando o tempo que ficou quieto. Eu deixava ela falar porque eu não tinha argumento melhor. O que eu sabia era que ver aquele menino com energia de volta era a coisa mais aliviante que eu tinha sentido em muito tempo. Foi numa segunda-feira de manhã, exatamente 3 semanas depois que eu tinha assinado o primeiro termo de responsabilidade, que o envelope chegou. Não veio pelos correios. Veio na mão de um dos agentes do delegado Ronaldo, que apareceu na fazenda num carro oficial com aquele jeito formal de quem está cumprindo uma função que não escolheu, mas que vai cumprir do mesmo jeito. Entregou o envelope, pediu assinatura num protocolo e foi embora. Abri sentado na mesa da cozinha. Era um documento do Conselho Tutelar. Linguagem técnica, formal, com parágrafos numerados e referências a artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Li devagar, porque minha educação era de fazendeiro e não de advogado, mas o suficiente para entender o que estava escrito. O essencial estava no 3º parágrafo. Havia sido localizada a mãe biológica do bebê, uma mulher jovem, 22 anos, de outro estado. Ela tinha sido encontrada pelos agentes através dos documentos do carro, que estava em nome de um familiar dela. Ela tinha dado uma declaração voluntária à polícia. Confirmava ter deixado o bebê no local. Alegava situação de vulnerabilidade extrema, sem condições de criar a criança. E então vinha a parte que me fez ler 2 vezes, para ter certeza que eu tinha entendido certo. A mãe biológica, ao ser informada sobre a situação da criança e sobre o processo em andamento, havia manifestado interesse em rever o caso. Não estava pedindo de volta, ainda não, mas havia manifestado interesse em rever. E pela lei, a presença de um familiar biológico com interesse declarado alterava o curso do processo. Criava uma variável nova, exigia uma audiência, uma avaliação, uma série de procedimentos que podiam durar semanas ou meses. E enquanto esses procedimentos corriam, a guarda temporária que eu tinha era exatamente isso, temporária. Dobrei o documento com cuidado.
Coloquei de volta no envelope. Fiquei sentado na mesa da cozinha por um longo tempo, olhando para a parede na minha frente, ouvindo o Bento no quarto ao lado, que estava acordado e fazendo os barulhinhos que ele fazia quando estava de bom humor sozinho no berço, aqueles sons sem palavras que eram alguma coisa entre satisfação e exploração. Não senti raiva da mãe. Tentei, de novo. Tentei encontrar raiva ali. Não encontrei. Encontrei algo mais complicado do que raiva. Encontrei aquela mistura de entendimento e medo que vem quando a gente sabe que a outra pessoa também está sofrendo, mas que o sofrimento dela pode ter consequências diretas para o que você mais quer proteger. Liguei para a Mirella naquela tarde. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando minha ligação. Recebi o documento. Eu disse, eu sei, eu que mandei encaminhar. O que isso muda no processo? Uma pausa curta do outro lado da linha. Complica, ela disse, com aquela objetividade que eu já conhecia. Não inviabiliza, mas complica. Quando há familiar biológico com interesse declarado, o sistema tem obrigação de avaliar a possibilidade de reintegração familiar antes de qualquer outro encaminhamento. Mesmo que essa pessoa tenha abandonado a criança, o abandono precisa ser avaliado no contexto. Se houver vulnerabilidade comprovada, risco social, ausência de suporte, o sistema não trata abandono de forma automática como desqualificação permanente. Existe possibilidade de reintegração com acompanhamento. Fiquei em silêncio por um momento. E o que acontece com a guarda temporária enquanto isso é avaliado? Outra pausa. Mas depende da audiência. O juiz vai decidir. Pode manter onde está, pode transferir para abrigo enquanto corre a avaliação, pode... Quanto tempo leva essa audiência? Normalmente entre 30 e 60 dias. 30 a 60 dias. 2 meses de incerteza total sobre onde o Bento ia estar e com quem. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Perguntei. A Mirella ficou em silêncio por um segundo mais longo dessa vez. Posso ser honesta com o senhor, seu Arthur? Por favor. Do relatório que eu fiz sobre a visita domiciliar foi positivo. As condições da fazenda são adequadas. O vínculo que se formou é visível. O bebê está bem cuidado. Isso vai constar no processo. Mas o senhor não tem representação jurídica e numa audiência como essa, ter um advogado faz diferença. Nunca tinha precisado de advogado na vida. Nunca tinha tido um motivo suficientemente importante para procurar um. Tem advogado nessa cidade que entende desse tipo de coisa? Perguntei. Tem uma defensora pública que atende às quartas. Ela é boa. Vai atender o senhor sem custo. O nome dela? Doutora Patrícia. Fica no fórum, sala 2. Chega antes das 8 porque a fila é grande. Obrigado, Mirella. Seu Arthur, ela disse, antes de eu desligar. Sim. Eu coloquei no relatório que o vínculo formado entre o senhor e a criança é o mais sólido que observei numa situação de acolhimento informal nos meus 5 anos nessa função. Coloquei isso com todas as letras. Só queria que o senhor soubesse. Demorei 1 segundo para responder. Obrigado, eu disse. E desta vez, o obrigado carregava um peso diferente. Fui ao fórum na quarta-feira. Cheguei às 7h40 da manhã e já havia 3 pessoas na fila na frente de mim. Esperei sentado num banco de madeira do corredor, com o chapéu no colo, olhando para o piso de cimento do fórum velho que cheirava a papel e umidade. A doutora Patrícia me atendeu pouco depois das 9. Era uma mulher jovem, mais jovem do que eu esperava, cabelos curtos, jeito direto. Ouviu o caso inteiro sem me interromper, fazendo anotações numa folha à sua frente. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um momento, relendo o que tinha anotado. O senhor está numa posição que tem pontos fortes e pontos vulneráveis, ela disse. O ponto forte é o vínculo estabelecido, o relatório favorável da assistente social
e o fato de que o senhor encontrou a criança e agiu imediatamente de forma correta. O ponto vulnerável é que o senhor não tem relação biológica, é idoso para o padrão do sistema e mora em área rural isolada. Idoso? Repeti, sem conseguir segurar. Ela me olhou por cima do papel com uma expressão que não era exatamente um sorriso, mas chegava perto. Para os parâmetros de adoção e guarda, 53 anos é considerado perfil de atenção. Não é impeditivo, mas é anotado. Engoli aquilo. E a mãe biológica? Qual é a força dela no processo? Depende muito do que a avaliação dela mostrar. Se ela demonstrar condições mínimas e intenção genuína de cuidar, o sistema vai priorizar a reintegração com acompanhamento. Se a avaliação mostrar que as condições são precárias e o risco é alto, o peso vai para a manutenção do vínculo estabelecido, que nesse caso é o senhor. Então eu preciso esperar pelo resultado da avaliação dela. Precisa esperar, sim, mas não precisa esperar passivo. Ela juntou os papéis na frente dela. Vou entrar como sua representante no processo. Vou solicitar que a audiência seja acelerada e vou pedir que o juiz considere o relatório da assistente social com peso prioritário. É o que eu posso fazer dentro do que a lei permite. É suficiente? Ela me olhou com honestidade. Não sei. Processos como esse têm variáveis demais para prometer resultado. Mas é o melhor caminho. Saí do fórum com um cartão da doutora Patrícia no bolso e aquela sensação de quem acabou de entregar uma parte importante de uma situação para as mãos de outra pessoa, o que nunca foi o tipo de coisa com que eu me sentia confortável. Mas às vezes, não há outro jeito. Os dias seguintes foram os mais difíceis desde que o Bento tinha chegado. Não porque ele estava mal, ele estava bem. Estava crescendo, estava cada dia mais presente e mais responsivo. A dona Geralda tinha começado a trazer ele para a varanda de manhã cedo, e ele ficava deitado num cobertor dobrado, olhando para o céu aberto com aquela expressão de admiração total que os bebês têm diante de qualquer coisa que está acima deles. A dificuldade era a espera. Eu nunca fui bom em esperar por coisa que não dependia de mim. Na fazenda, quando tem problema, você vai lá e resolve. Cerca caindo, você finca mourão. Gado doente, você chama o veterinário ou resolve você mesmo se souber como. Seca prolongada, você cavoca o açude mais fundo, você vende parte do gado antes de perder tudo. Você adapta. Mas aquele processo estava fora do alcance das minhas mãos. Eu não podia fazer nada além de esperar. E esperar com o Bento nos braços, sabendo que alguém em algum lugar estava sendo avaliada para decidir se ele ficava ou não comigo, era um tipo de tensão que eu não tinha nome para descrever. Foi numa tarde de quinta-feira que o Valmir me chamou da porta da cozinha. Eu estava alimentando o Bento, sentado na cadeira do quarto. Seu Arthur, tem um carro estranho lá na entrada da fazenda. Olhei para ele. Que tipo de carro? Um carro preto, parado do lado de fora do portão. Já faz uns 20 minutos. Ninguém desce, ninguém vai embora. Passei o Bento para a dona Geralda, que tinha aparecido atrás do Valmir, e fui até a varanda da frente. Do alto da varanda dava para ver a entrada da fazenda lá no fim da estrada de terra, que era longa e reta. Havia um carro escuro parado do lado de fora do portão. Fiquei olhando por um momento. Depois fui até o cercado, soltei o trovão, montei sem selar e fui pela estrada em direção ao portão. Quando cheguei perto o suficiente para ver melhor, o carro não tinha placa do Maranhão. Era de fora. Havia uma pessoa dentro, no banco do motorista. Uma figura que eu não conseguia ver bem através do vidro escuro. Parei o trovão a uns 10 metros do portão. Fiquei parado. O carro ficou parado. Por uns 30 segundos, nenhum dos dois se moveu. Então, a porta do motorista se abriu devagar. E saiu uma mulher jovem, 20 e poucos anos,
magra, cabelos compridos presos, uma expressão no rosto que eu reconheci imediatamente porque já tinha visto aquela expressão antes, em espelho, em outros rostos, em pessoas que carregam uma culpa tão pesada que ela muda a postura do corpo inteiro. Ela ficou parada do lado de fora do carro, me olhando, e eu, sentado no lombo do trovão do lado de dentro do portão fechado, a olhei de volta. Nenhum dos dois disse nada por um momento que durou mais do que deveria. Então ela falou. A voz era baixa, trêmula, mas chegou clara no silêncio da tarde. O senhor é o fazendeiro que encontrou meu filho? Senti o peito apertar com uma força que não esperava. Não respondi imediatamente. Olhei para aquela mulher jovem do outro lado do portão, com a culpa no corpo e o tremor na voz, e pensei em tudo que havia de complicado naquele momento. Pensei no Bento no quarto. Pensei no bilhete no meu bolso. Pensei nas palavras da doutora Patrícia sobre reintegração familiar e avaliação e variáveis demais para prometer resultado. E depois desci do trovão devagar, amarrei a rédea no portão e abri o cadeado. Porque não havia outro jeito de começar aquela conversa a não ser deixando ela entrar. A mulher do outro lado do portão. O nome dela era Camila. Ela entrou pela fazenda com aquele jeito de quem não sabe se está fazendo a coisa certa, mas não consegue não fazer. Os passos curtos, os ombros levemente curvados para dentro, os olhos que iam do chão para o meu rosto e voltavam para o chão sem conseguir ficar em nenhum dos dois lugares por muito tempo. Eu caminhei ao lado dela em silêncio pelos primeiros metros. O trovão vinha atrás, as rédeas soltas, os cascos batendo devagar na terra seca. Não disse nada ainda porque havia muita coisa para dizer e eu não sabia qual era a ordem certa. E porque parte de mim precisava de mais um momento para entender quem era aquela mulher, além do que eu já sabia sobre ela, que era pouco e pesado ao mesmo tempo. Quando chegamos perto da sede, eu parei. Senta ali, disse apontando para as cadeiras da varanda. Ela sentou. Eu amarrei o trovão no poste do lado da varanda, subi os degraus e sentei na outra cadeira. A dona Geralda tinha aparecido na janela da cozinha, olhando para fora com aquela discrição de quem observa sem querer parecer que está observando. Eu fiz um gesto sutil com a cabeça. Ela entendeu e sumiu da janela. Ficamos em silêncio por um momento, eu e a Camila, olhando para o pasto da frente onde o sol da tarde batia forte e branco. Então ela falou, eu sei que não tenho direito de estar aqui. Você tem direito de estar aqui, eu respondi. É seu filho. Ela virou o rosto para mim com uma expressão que eu não soube classificar. Era algo entre gratidão e dor, essas duas coisas que às vezes ocupam o mesmo espaço no rosto das pessoas. Como ele está? Perguntou, e a voz quebrou levemente na última palavra. Está bem, está crescendo. Teve uma infecção de ouvido semana passada, mas passou. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia lágrimas nas bordas, mas ela não deixou cair. Eu preciso te explicar, ela disse. Não precisa me explicar nada. Preciso. Ela disse isso com uma firmeza pequena, mas real. A primeira firmeza que eu tinha visto nela desde que desceu do carro. Preciso, porque você merece saber. E porque se eu não falar agora, eu nunca vou conseguir falar. Fiquei quieto. Ela olhou para o pasto e começou a contar. A história da Camila era do tipo que o interior do Brasil conhece bem, não porque seja rara, mas porque se repete em variações diferentes em cada cidade pequena, em cada família que não tem recurso nem amparo suficiente para segurar o que deveria ser segurado. Ela tinha 22 anos. Tinha vindo de um estado do Nordeste com o pai do bebê, um homem mais velho que tinha prometido uma vida diferente e que desapareceu 3 semanas depois que ela descobriu a gravidez. Sem dinheiro, sem família por perto, sem emprego fixo numa cidade que não era a dela, ela tinha passado a gravidez inteira sobrevivendo de bico em bico,
dormindo em casa de conhecidos que iam ficando menos generosos à medida que a barriga crescia. Quando o bebê nasceu, a situação piorou. Um recém-nascido não era o mesmo peso que uma barriga. Uma barriga as pessoas toleram. Um bebê chorando de madrugada em quarto emprestado, as pessoas não toleram por muito tempo. Ela tinha ficado sem lugar para ficar quando o Bento tinha 6 semanas. Passou uns dias num abrigo de passagem na cidade onde estava, mas o abrigo tinha regras que ela não conseguiu cumprir porque não tinha documentação local. Não tinha comprovante de residência, não tinha nada do que o sistema pedia para manter alguém por mais de 72 horas. Na semana em que deixou o Bento no carro, ela tinha dormido 3 noites na rua. Não tinha comido direito em 2 dias. O bebê estava perdendo peso porque o leite dela estava secando de desnutrição e exaustão. E ela não tinha dinheiro para comprar fórmula. Eu ia deixar ele num hospital, ela disse, a voz baixa e controlada agora, com aquele esforço visível de quem está contando uma coisa difícil, sem se permitir desmoronar no meio. Mas o hospital mais perto era longe e eu não tinha combustível suficiente. O carro era de uma prima que tinha me emprestado. Eu não sabia para onde ir. Eu vi o portão da fazenda e entrei. Ela parou por um momento. Eu vi a estrada de terra e pensei que alguém ia passar por ali, que alguém ia encontrar ele antes que ficasse tarde. Eu esperei do lado de fora da estrada principal por um tempo, tentando ter certeza. Ela engoliu em seco. Quando fui embora, eu chorei o caminho inteiro. Eu nunca parei de chorar. O silêncio que ficou depois que ela terminou era do tipo pesado, cheio, que ocupa o espaço de um jeito que não deixa lugar para resposta imediata. Fiquei olhando para o pasto. Pensei em quantas vezes eu tinha tentado imaginar a pessoa que tinha escrito aquele bilhete. Pensei nas histórias que eu tinha construído na minha cabeça, nos julgamentos que eu tinha tentado não fazer, e às vezes fiz assim mesmo nos momentos mais cansados da noite. E pensei que a realidade da Camila era mais simples e mais devastadora do que qualquer coisa que eu tinha imaginado. Não era uma pessoa má. Era uma pessoa que tinha chegado ao limite absoluto das suas forças e que tinha feito, naquele limite, a única coisa que ainda conseguia fazer pelo filho. Tinha tentado garantir que ele fosse encontrado. Você fez certo em entrar naquela estrada, eu disse. Ela me olhou. Fiz? Fez. Fiz uma pausa. Ele estava com muito calor dentro daquele carro quando eu o encontrei. Mais 1h30, 2 horas. O sol ia estar no ponto mais bravo do fim de tarde. Você entrou naquela estrada que era minha, e ele foi encontrado por alguém que estava passando por ali. Se tivesse sido outra estrada, outra fazenda, outra pessoa... Não terminei. Não precisava terminar. Ela entendeu. As lágrimas que ela tinha segurado até então desceram de uma vez, sem barulho, sem soluço, apenas rolando pelo rosto, com aquela dignidade triste de choro que não tem mais energia para ser dramático. Eu deixei ela chorar. Não disse nada. Não coloquei a mão no ombro, nem fiz nenhum gesto de consolo vazio. Fiquei sentado ao lado dela, olhando para o pasto, deixando o silêncio da fazenda fazer o trabalho que às vezes só o silêncio sabe fazer. Depois de um tempo, ela se recompôs. Limpou o rosto com as costas da mão, respirou fundo e ficou olhando para as próprias mãos no colo. Eu vim porque o advogado que me indicaram disse que eu precisava vir falar com o senhor pessoalmente antes da audiência. Ela fez uma pausa. Mas eu também vim porque eu precisava ver. Ver o quê? Ver onde ele estava. Ver quem era você. Ela olhou para mim. Ver se ele estava sendo cuidado de verdade. E... Ela ficou em silêncio por um momento. Você tem o cheiro de bebê na camisa, ela disse. Olhei para a minha camisa sem entender de imediato. É o leite, ela continuou, com um sorriso pequenininho e triste que durou apenas 1 segundo. Quando a gente carrega bebê no colo a toda hora,
O leite baba e fica na roupa. Você nem percebe mais. Eu não tinha percebido. Mas ela percebeu. E aquele detalhe pequeno disse a ela uma coisa que nenhum relatório de assistente social, nenhum documento de guarda temporária, nenhuma palavra minha poderia ter dito de forma mais direta. Ficamos em silêncio novamente. Depois, eu me levantei. Quer ver ele? Perguntei. Ela ficou imóvel por um segundo, como se a pergunta tivesse chegado antes que ela estivesse pronta para ela. Posso? Perguntou em voz muito baixa. Você é a mãe dele, eu disse. Claro que pode. Entrei na cozinha primeiro e chamei a dona Geralda em voz baixa. Ela veio ao meu encontro com o Bento no colo, aquietado depois da mamada do fim de tarde, com aquele peso sonolento de bebê satisfeito. Expliquei em pouquíssimas palavras quem era a mulher na varanda. A dona Geralda ficou me olhando por um segundo com uma expressão que eu não soube ler completamente. Depois, assentiu devagar, sem dizer nada, e me passou o Bento. Voltei para a varanda com o Bento nos braços. A Camila estava de pé, encostada no corrimão, olhando para o pasto. Quando eu apareci na porta com o menino, ela se virou e ficou completamente parada. O rosto mudou de um jeito que não tem descrição precisa. É uma daquelas mudanças que acontecem quando o corpo inteiro reconhece alguma coisa que a cabeça ainda está processando. Os olhos foram direto para o Bento e ficaram lá, fixos, como se o mundo ao redor tivesse parado de existir. Fui até ela devagar. Estendi o Bento. Ela pegou com aquele instinto de mãe que não some mesmo depois de semanas afastada, aquele jeito automático e seguro de encaixar o bebê no colo que o corpo aprende e não esquece. O Bento ficou quieto nos braços dela, os olhos escuros abertos, olhando para o rosto da Camila com aquela atenção séria e total que ele tinha quando encontrava algo novo para examinar. A Camila olhou para ele por um longo tempo sem dizer nada. Depois, abaixou o rosto devagar e encostou a testa na testa do Bento. Ficou assim. Eu me afastei 2 passos e olhei para o pasto, dando a elas, aqueles dois, o espaço que aquele momento precisava. O sol estava descendo no horizonte, pintando o céu daquele laranja que eu tinha aprendido a reconhecer como o laranja de quando as coisas mudam. Ouvi a Camila falar em voz baixíssima, quase sussurro, para o Bento. Não entendi as palavras, mas entendi o tom. Era o tom de quem está pedindo perdão para alguém que não tem ainda a linguagem para perdoar, mas que talvez não precise ter, porque o perdão maior estava acontecendo naquele momento, simplesmente no fato dos dois estarem ali, juntos, vivos, inteiros. A Camila ficou até o sol desaparecer. Ficamos os 3 na varanda por um bom tempo, ela com o Bento no colo, eu sentado na cadeira ao lado, conversando com aquela calma estranha que às vezes aparece depois que o pior já foi dito e o que sobra é apenas o essencial. Ela me contou mais sobre a situação dela, que tinha conseguido um emprego fixo na cidade onde estava agora, que estava numa república com outras mulheres, que a vida ainda era difícil, mas estava menos impossível do que tinha sido. Eu ouvi tudo. Depois perguntei a coisa que eu precisava perguntar. O que você quer para ele, Camila? Ela ficou em silêncio por um momento. Eu quero que ele seja feliz, ela disse. É isso que qualquer mãe quer. E o que você acha que vai fazer ele mais feliz? Ela olhou para o Bento no seu colo, depois olhou para a fazenda ao redor, para o pasto, para o pé de pequi no quintal, para o trovão quieto no cercado, para a casa simples com as paredes caiadas. Ficou em silêncio por um tempo longo. Quando falou, a voz estava baixa, mas firme. Eu não tenho condições de dar para ele o que ele precisa agora, não ainda. Ela fez uma pausa. Mas eu também não consigo assinar um papel dizendo que abro mão dele para sempre, sem saber para quem estou abrindo. Olhei para ela. E agora que sabe, ela me olhou de volta. E eu vi no rosto dela aquela mesma luta que eu reconhecia. Aquela guerra entre o que a pessoa quer e o que a pessoa sabe que é certo.
que são duas coisas que às vezes apontam para direções diferentes e exigem uma coragem específica para resolver. Ela não respondeu naquela tarde. Ficou em silêncio, olhando para o Bento, e eu não pressionei, porque havia coisas que precisavam do tempo delas para encontrar a resposta certa, e aquela era uma delas. Quando ela foi embora, já quase noite, se levantou da cadeira com o Bento no colo. Ficou um momento olhando para o menino, e depois me estendeu ele de volta com um cuidado que era ao mesmo tempo despedida e promessa. Desci os degraus da varanda com ela até o carro. Na beira do carro ela parou e me olhou. Obrigada, ela disse, por ter entrado naquela estrada naquele dia, por ter ficado. Eu não podia ter feito de outro jeito. Ela assentiu, abriu a porta do carro. Antes de entrar, se virou uma última vez. Posso voltar? Olhei para ela. Pode sempre voltar, eu disse. Ela entrou no carro. Eu fiquei parado na estrada de terra, com o Bento no colo, assistindo as luzes traseiras do carro sumirem na poeira da estrada. O Bento ficou olhando para a escuridão onde o carro tinha desaparecido por um momento. Depois virou os olhos escuros para o meu rosto e ficou em mim, como sempre fazia. Eu segurei ele um pouco mais firme e voltei para dentro. A noite do Maranhão estava se abrindo lá em cima, cheia de estrelas, com aquele silêncio vasto e profundo que cobre tudo quando o último ruído do dia vai embora. A casa estava iluminada e não estava vazia. O que fica à audiência foi marcada para uma quinta-feira de julho. 43 dias depois que a Camila tinha aparecido no portão da fazenda. 43 dias em que o processo correu, os papéis foram assinados, as avaliações foram feitas, e eu fui vivendo cada manhã com o Bento e cada noite com a incerteza daquilo que ainda não tinha sido decidido. A doutora Patrícia me ligou na véspera para me preparar. Vai ser uma audiência simples em termos de procedimento, ela disse. O juiz vai ouvir todas as partes, vai ler os relatórios e vai tomar uma decisão. O senhor não precisa falar muito, precisa estar presente e precisa ser o que já é. O que eu já sou. O homem que está cuidando daquele menino, ela disse, é suficiente. Desliguei e fiquei sentado na cozinha por um tempo, com o café esfriando na frente, olhando pela janela para o pasto da manhã. O Bento estava no berço do quarto, dormindo ainda. Tinha completado 3 meses e meio naquela semana. Já sustentava a cabeça sozinho com firmeza. Já reagia ao som da minha voz de um jeito diferente de como reagia a qualquer outro som, com aquela atenção imediata de quem reconhece algo que pertence ao seu mundo. Eu sabia disso porque tinha testado, numa tarde boba, chamando ele de costas para ver o que acontecia. Ele tinha virado a cabeça na direção certa, na direção de mim. Fui à cidade no dia da audiência montado no trovão até a estrada principal, onde o Valmir me esperava com a moto consertada de vez para me levar até o fórum. Deixei o Bento com a dona Geralda. Foi a primeira vez em semanas que saí da fazenda sem ele, e a sensação era estranha, como quando a gente tira um peso que carregou por tempo suficiente para o corpo se acostumar com ele. O fórum estava quieto naquela manhã. Um prédio velho, de telhado alto, com aquele cheiro de papel e madeira que os lugares antigos têm. Sentei no corredor de espera ao lado da doutora Patrícia, que veio com uma pasta fina e aquele jeito calmo de quem já esteve naquele corredor muitas vezes. A Camila chegou 10 minutos depois. Veio sozinha, sem advogado, com uma roupa simples e arrumada, o cabelo preso, os olhos que encontraram os meus quando ela entrou no corredor. Nos olhamos por um segundo. Ela assentiu, levemente com a cabeça. Eu assentei de volta. Não havia inimizade entre nós. Isso eu tinha aprendido naquelas semanas. A situação era difícil, mas as pessoas envolvidas nela não eram adversárias. Éramos 2 pessoas que amavam o mesmo menino de jeitos diferentes e que precisávamos que o sistema encontrasse um caminho que fosse certo para ele. Era simples assim, e era complicado assim. O juiz se chamava Maurício.
Era um homem de uns 60 anos, óculos finos, cabelos brancos nas têmporas, com aquele jeito de quem ouviu histórias difíceis por décadas e aprendeu a ouvir sem deixar que o peso de cada uma destruísse a capacidade de ouvir a próxima. A audiência durou pouco menos de 1 hora. O juiz leu os relatórios em silêncio antes de começar. Leu o da Mirella, o do Dr. Hélio, o boletim do delegado Ronaldo, a declaração da Camila, que tinha sido colhida semanas antes. Depois olhou para nós, fez perguntas diretas, sem rodeio. Para mim, perguntou sobre a rotina do Bento, sobre as condições da fazenda, sobre o suporte que eu tinha, sobre minha saúde, sobre meus planos. Respondi tudo sem enfeite. Disse que a dona Geralda era o suporte principal no dia a dia, que o Dr. Hélio acompanhava a saúde do menino, que a fazenda tinha condições, que eu estava com saúde, que meu plano era continuar fazendo o que estava fazendo por quanto tempo fosse necessário. O juiz me olhou por um momento depois dessa resposta. Por quanto tempo o senhor está disposto a fazer isso? Não hesitei. Pelo tempo que ele precisar de mim. O juiz fez uma anotação. Para a Camila, as perguntas foram diferentes. Sobre a situação atual dela, sobre o emprego, sobre a moradia, sobre o suporte que ela teria se assumisse a guarda. Camila respondeu com aquela honestidade corajosa que eu tinha visto nela desde o primeiro dia. Não embelezou, não minimizou. Disse que tinha emprego fixo, mas que a renda era pequena. Disse que morava em república com outras pessoas, mas que não tinha espaço adequado para uma criança. Disse que estava tentando se estruturar, mas que sabia que não estava estruturada ainda. E então disse uma coisa que eu não esperava. Eu não vim aqui para tomar meu filho de volta, ela disse, olhando para o juiz com firmeza. Eu vim porque preciso entender qual é o caminho certo para ele. E porque eu preciso que qualquer decisão que seja tomada, eu possa olhar para ela daqui a 10 anos e saber que foi a decisão certa para o Bento, não para mim. O juiz ficou em silêncio por um momento depois disso. Fez mais uma anotação. Depois das partes, o juiz ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo, mas provavelmente foi curto. Olhou para os papéis, olhou para nós e então falou. Disse que havia uma situação incomum naquele caso, que era o fato de todas as partes envolvidas terem demonstrado agir com o melhor interesse da criança. Disse que o relatório da assistente social era um dos mais positivos que ele tinha visto numa situação de acolhimento informal, e que o vínculo estabelecido entre a criança e o acolhedor era visível nos documentos e corroborado pelas observações de todos os profissionais envolvidos. Disse que a mãe biológica tinha demonstrado honestidade sobre suas limitações atuais, o que era raro e merecia reconhecimento. E então disse a decisão. A guarda temporária seria convertida em guarda definitiva em meu nome, com direito de visita regular garantido à mãe biológica, em condições a serem acordadas entre as partes, com acompanhamento da assistente social por 6 meses. O processo de adoção formal poderia ser iniciado a partir dali, com minha manifestação de interesse registrada. E havia uma cláusula adicional que o juiz leu com aquela calma de quem está lendo algo que escreveu com cuidado. Que o contato entre a criança e a mãe biológica deveria ser preservado, dentro do possível e do saudável, porque uma criança tem o direito de conhecer sua história. Fui ouvindo cada palavra com aquela atenção de quem sabe que está ouvindo uma coisa que vai importar para sempre. Quando o juiz terminou, ficou um silêncio por alguns segundos. Então a doutora Patrícia tocou levemente no meu braço. Olhei para ela. Ela estava com aquela expressão que não era sorriso, mas chegava perto. Virei para o lado. A Camila estava olhando para mim, os olhos brilhando, mas com aquela firmeza pequena e real que eu tinha aprendido a reconhecer nela. Ela assentiu uma vez, devagar. Eu assentei de volta. Não havia mais o que dizer naquele momento. Havia apenas o que fazer. Voltei para a fazenda naquela tarde com o sol ainda alto.
O Valmir me deixou na beira da estrada principal e eu fiz os 4 quilômetros até o portão a pé, porque o trovão estava no cercado e eu não quis esperar. Precisava andar. Precisava sentir a terra embaixo das botas e o vento na cara e o cheiro do cerrado ao redor, enquanto eu processava o que tinha acontecido naquela manhã no fórum velho da cidade pequena. Quando o portão apareceu lá na frente, eu parei por um momento. Olhei para a fazenda à minha frente. A Boa Esperança. O nome que Sônia tinha escolhido. Todo lugar precisa de um nome que carregue uma promessa, ela tinha dito. Eu tinha passado 6 anos achando que aquele nome tinha ficado grande demais para o que a fazenda tinha se tornado depois que ela foi. Uma casa vazia, um pasto, um cavalo, um homem fazendo o que precisava ser feito por hábito e por não saber fazer outra coisa. Mas agora eu entendia que o nome não tinha ficado grande demais. O nome tinha ficado esperando pelo dia em que a promessa fosse cumprida. Abri o portão e entrei. A dona Geralda estava na varanda com o Bento no colo quando eu subi a estrada a pé. Quando ela me viu de longe, ficou parada, esperando, tentando ler no meu jeito de caminhar o que tinha acontecido antes de eu chegar perto o suficiente para falar. Quando cheguei na varanda, não precisei dizer muita coisa. Ela olhou para o meu rosto e entendeu. Levantou da cadeira e me estendeu o Bento sem cerimônia, com aquele gesto prático e cheio de afeto que só as pessoas simples e verdadeiras sabem fazer ao mesmo tempo. Peguei o Bento no colo. Ele me olhou com os olhos escuros e sorriu. Não o sorriso reflexo dos primeiros dias. Era o sorriso de quem reconhece, de quem já tem, gravado em algum lugar do corpo que ainda não tem nome para chamar, a certeza de que aquele rosto na frente dele é um rosto seguro. Sentei na cadeira da varanda com ele no colo. A dona Geralda entrou em silêncio, entendendo que aquele momento era para ser ficado, não para ser preenchido de palavras. O sol estava no meio do céu, forte e branco, e o pasto da frente brilhava nas pontas do capim com aquela luz que só existe no interior do Maranhão no meio da tarde. O trovão relinchava lá no cercado. Os pássaros cantavam lá no pé de pequi do quintal. O vento passava morno, levantando um pó fino da estrada, dobrando levemente as pontas do capim. Coloquei o Bento apoiado no meu ombro, a cabeça pequenininha encostada no meu pescoço, e fiquei olhando para a fazenda na minha frente. Pensei no dia em que eu tinha visto aquele carro parado no meio do pasto. Pensei no choro fraco que eu tinha ouvido quando o vento amaiou. Pensei nos 2 passos que eu tinha dado em direção ao carro antes de parar para escutar melhor. A vida inteira cabe nesses 2 passos às vezes, num instante de atenção que poderia não ter acontecido, num silêncio que cai na hora certa para que um barulho pequeno possa ser ouvido. Eu não era um homem de religião declarada. Nunca fui muito de falar sobre essas coisas, mas naquela tarde, com o Bento adormecendo devagar no meu ombro e a fazenda se abrindo na minha frente em toda aquela imensidão dourada do Maranhão, eu tive a sensação clara e forte de que aquele encontro não tinha sido acidente, que havia algo maior do que o acaso na estrada que eu tinha escolhido percorrer naquela sexta-feira de maio. Que havia algo maior do que a coincidência no fato de eu ter parado o cavalo exatamente naquele ponto, de ter ficado em silêncio exatamente naquele segundo em que o vento amaiou. Não sei como chamar esse algo maior. Não tenho nome adequado para ele. Mas ele estava presente naquela tarde, na varanda da Boa Esperança, tão real quanto o vento e a poeira e o cheiro de pasto seco. Tirei o bilhete do bolso. Estava amassado, com as dobras marcadas de tanto ser aberto e fechado, a tinta da caneta levemente borrada nas bordas, mas legível. Por favor, cuide dele. Li as palavras uma última vez. Depois dobrei o bilhete com cuidado e o coloquei de volta no bolso. Não ia jogar fora.
Nunca ia jogar fora. Ia guardar naquele bolso ou num outro, dentro de alguma gaveta da casa, quando o papel já não aguentasse mais ser dobrado, mas ia guardar. Porque aquele pedido era o começo de tudo. Era o fio pelo qual toda aquela história tinha começado a ser costurada. E toda história merece que o seu começo seja preservado. O Bento estava dormindo. A respiração pequena e calma subia e descia no meu ombro com aquela regularidade de coisa certa, de coisa no lugar onde deve estar. Lá fora, o sol ia descendo devagar no horizonte do Maranhão. O mesmo horizonte de sempre, o mesmo céu de sempre, mas diferente de tudo que tinha sido antes. Porque agora havia uma respiração pequenininha naquela varanda. Havia um peso de 3 meses e meio no meu ombro. Havia um nome que eu tinha dado numa noite de improviso, sentado na beira de uma cama, olhando para um bebê que eu não conhecia e que já estava mudando tudo. Bento. Abençoado. Eu tinha escolhido aquele nome sem saber direito por quê. Agora eu sabia. Não era ele que era o abençoado. Éramos os dois.